Bom, vamos lá, gente, dando continuidade aí na nossa disciplina de química. A gente estava vendo aqui, então, até agora, variação de energia que era liberada, absorvida para uma reação acontecer. Então, continuando nas reações químicas, agora a gente vai estudar um pouco de cinética química, tá? Que a cinética é o estudo do comportamento temporal das reações químicas, ou seja, o estudo da velocidade, taxas nas quais as reações químicas ocorrem. Então, a gente vai continuar pensando em termos de energia, que é liberada, que é absorvida, mas agora a gente vai trabalhar em velocidade, saber quanto tempo demora para uma reação acontecer, uma reação é mais rápida que outra, a gente vai trabalhar com essas comparações, tá? Então agora a gente está iniciando o estudo da cinética, e aí a gente vai ter aula a aula um aumento aí da nossa compreensão sobre esse assunto, certo? Então, o objetivo da cinética química é compreender as reações químicas em sua evolução macroscópica e microscópica. Tá? Então, a gente vai observar a reação acontecendo, então, sentir aquela liberação ou absorção de calor, sentir o sistema frio ou quente, está nos mostrando que a reação aconteceu. Quanto tempo demora para o meu recipiente ficar frio? Ou quanto tempo demora para ele ficar quente? Quanto tempo essa temperatura permanece? Então, agora a gente vai parar de observar apenas o que foi liberado ou absorvido e vamos tentar entender o antes disso acontecer. Quanto tempo demora para minha reação acontecer, tá? Então, tem alguns fatores que fazem com que a velocidade das reações seja afetada, tá? Então, aqui eu vou falar de alguns mais importantes e aí depois a gente vai retomar um pouquinho mais. O estado físico dos reagentes, então eu já vou mostrar daqui a pouquinho um outro slide que fala mais disso. Então, se eu tenho ali é, um reagente no estado sólido e no estado líquido, ele vai ser mais efetivo se ele estiver no estado líquido, porque o estado sólido eu tenho ali todo mundo muito, todas as moléculas muito próximas, muito fixas. No estado líquido elas estão mais fluidas, mais longe, então elas estão libertas para conseguir fazer a reação acontecer. As concentrações dos reagentes, então, quando eu tenho uma concentração maior, eu vou ter uma reação mais efetiva. Quando eu tenho uma concentração baixa, essa reação demora mais para acontecer. A temperatura no qual vai ocorrer. Então, variação de temperatura também influencia na reação química. Tem reações que eu preciso aquecer para essa reação acontecer, algumas eu preciso retirar calor, então a temperatura influencia. Mas geralmente, com o aumento da temperatura, eu tenho um aumento de velocidade de reação, porque as moléculas estão sendo agitadas. Quando eu tenho um aumento de temperatura, essas moléculas conseguem se encontrar mais facilmente, tá? E a presença de um catalisador. A gente vai falar mais sobre um catalisador, mas basicamente ele auxilia a reação acontecer mais rápido. Ele aumenta a velocidade da reação e ele não participa da reação. Então, ele é um, uma substância que é colocada ali para facilitar com que a reação aconteça, mas ele não reage com nada, tá? Ele não participa, ele só auxilia a reação acontecer mais rápido. Mas a gente vai entrar mais a fundo ainda no catalisador, tá bom? Não se preocupem com isso. Então, a gente consegue medir a velocidade da reação, então, indo de A para B aqui, a velocidade na qual o produto é formado, que é a variação da concentração de B, que é meu produto, por unidade de tempo. Então, eu vou medir a velocidade da reação a partir da formação do produto. Então, quanto tempo demora para eu ter aquele produto? Ou eu também posso medir a velocidade quando o reagente é consumido. Então, eu vou medir em termos de produto formado ou em termos de consumo do meu reagente, tá? Então, é a variação de A aqui por unidade de tempo. Então, quanto tempo demora para o meu reagente todo ser consumido? Quando o meu reagente todo for consumido, quer dizer que eu tenho o meu produto. Então, tanto faz eu medir em termos de consumo de reagente ou em termos de produção de produto.
As velocidades também têm que ser sempre positivas, não existe uma velocidade negativa, tá? Vocês aprenderam em física isso. A gente não tem velocidade negativa. Então, quando for necessário, a gente trabalha com o módulo. Lembra módulo que a gente coloca um número entre módulo, ele não vai ser negativo, certo? Então, quando a gente calcula a velocidade, é como em física, é uma variação de espaço, né? Quando a gente está calculando velocidade de um corpo em física, é variação de espaço sobre o tempo gasto durante essa variação de espaço. Agora, para uma reação química, é a variação da concentração em tempo, tá? Então, ó, eu tenho aqui taxa média ou velocidade média de uma reação, levando em conta aqui, ó, entre módulo, tá no módulo aqui, a variação da concentração pelo tempo decorrido. Então, variação da concentração do meu reagente. Comecei com 2 mols por litro aí do meu reagente e ao longo do tempo foi diminuindo, diminuindo até 0 mol por litro. Quer dizer que aqui eu estava com 0 mol por litro, foi aumentando, aumentando até 2 mol por litro. Quanto tempo? Então, é essa variação de concentração pelo tempo. Beleza? A gente já vai ver isso mais facilmente aqui, com mais detalhes. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Considere essa reação aqui da hidrólise desse clorobutano aqui, tá? Então, hidrólise é quebra pela água. Então, a água está fazendo parte da minha reação. Eu tenho, então, formação dessa molécula e ácido clorídrico. E eu tenho aqui uma tabela mostrando a velocidade de formação, de consumo, perdão, desse reagente, ó. Dados para a velocidade da reação disso daqui com água. Então, no tempo 0, eu tenho essa concentração. No tempo 50 segundos, essa concentração, que foi diminuindo. No tempo 100 segundos, essa concentração. 150 essa. Vou diminuindo, diminuindo, até chegar aqui em 0. Tá? Então, em 10.000 segundos, eu tenho 0. Beleza? Então, qual é a velocidade média? Ó, no tempo 0 para 50, tenho essa variação. Foi calculado essa velocidade. Depois, desse intervalo para esse intervalo, essa velocidade. E aí vão indo. Então, eu tenho uma velocidade para cada etapa aí da minha reação acontecendo. Então, eu tenho aqui como tabelar, ao longo do tempo, qual é a diminuição da concentração desse reagente. Então, olhando aqui, com a temperatura, é um dos fatores que altera a velocidade, então, aumentando a temperatura, eu tenho um aumento da velocidade da minha reação. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, a reação é mais rápida. Um exemplo clássico, vocês podem fazer em casa, aqueles comprimidos efervescentes, tanto de vitamina C ou de Sorrisal, o que seja. Vocês pegam um comprimido daquele, vocês colocam em água o comprimido e vocês também pegam um comprimido e amassam, maceram ele, deixam ele em formato de pó. Colocam os dois na mesma quantidade de água. Vocês vão ver que com esse que a gente tem em pó, ele vai ser dissolvido, ele vai efervescer mais rápido do que aquele que está ainda em forma de comprimido. Por quê? Eu tenho ali a mesma quantidade de material, só que quando eu tenho ele em pó, as partículas estão muito pequenas. Elas conseguem reagir mais rápido do que quando eu tenho em líquido. Líquido eu tenho tudo muito em pastilha eu tenho tudo muito aglomerado. Então, a superfície de contato ali é menor do que nessa, onde eu tenho todo mundo disperso. Então, eu consigo fazer com que a minha reação aconteça mais rápido quando eu aumento a superfície de contato, tá? Pressão. Aumentando a pressão, eu vou diminuir o volume e vou ter uma reação mais rápida. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, duas substâncias, essa preta e essa branca.
e eu tenho uma pressão sendo aplicada aqui e um volume. Se eu aumentar essa pressão, então quer dizer que estou diminuindo o meu volume, elas vão estar em contato mais facilmente. Então a minha reação vai acontecer mais rápido do que quando elas estão mais longe. Então, aumento da pressão, diminui o volume, aumenta a velocidade da minha reação. Concentração. Com o aumento da concentração dos reagentes, eu tenho um aumento do número de moléculas e eu tenho um aumento das colisões, a gente já vai ver essas colisões, então são as moléculas se encontrarem, e eu consigo ter uma reação mais rápida. Então, olhando aqui, pensando se fosse um copinho com a mesma pressão, se eu tivesse metade dos reagentes, eles estão mais dispersos, então até eles conseguirem se encontrar, vai demorar mais tempo. Quando eu aumento, se eu dobrasse a quantidade de reagente aqui, eu ia ter todo mundo muito próximo, bastante molécula disponível para reagir. Então, a reação acontece mais rápido. Presença de luz. A luz pode interferir. Eu tenho algumas reações que têm que acontecer com a ausência da luz, porque a luz pode interagir e mudar as moléculas, e aí eu não consigo ter o produto final que eu quero. Ou então eu preciso da presença de luz para agitar mais as moléculas, para eu ter elas mais facilmente. Então, depende do material que a gente está trabalhando, a luz pode interagir sim. O catalisador, tá? A gente vai estudar numa aula mais a fundo catalisadores, mas com a presença de um catalisador, que ele não participa da reação, tá? Então, não participa da reação. Eu tenho uma diminuição da energia de ativação. Essa parte de energia de ativação a gente vai ver também, calma, tá? Eu tenho um aumento da velocidade da reação química. Então, o catalisador ele é feito para aumentar a velocidade. E os inibidores são o contrário dos catalisadores. Com a presença de um inibidor, eu tenho um aumento da energia de ativação e eu tenho uma diminuição da velocidade da reação química. Às vezes, eu quero que uma reação aconteça de forma mais lenta, então eu tenho que utilizar um inibidor. Às vezes, eu quero que ela aconteça de forma mais rápida, eu tenho que utilizar o meu catalisador. Os dois não participam da reação, tá? Eles não alteram o meu resultado final, eles alteram apenas a velocidade, beleza? Então, só para a gente olhar, o que era aquilo de choques, né, efetivos e afins? São colisões que acontecem, então eu tenho essa reação química aqui, de exemplo, I2 mais H2 formando 2HI. Eu tenho então aqui, ó, o I2 e o H2, as minhas duas moléculas. Elas têm que se encontrarem de uma forma que eu consiga, ó, ligar esse com esse, que eu consiga ter os meus produtos, tá? O meu HI. Se elas se encontrarem de uma forma errada, eu não consigo ter o meu HI, tá? Então, eu tenho colisões entre as moléculas que podem ser eficazes, onde eu tenho, então, a formação disso. Isso aqui a gente chama de complexo ativado, que a gente vai ver com mais calma também depois. E quando eu tenho esse complexo ativado, eu tenho a formação das minhas novas moléculas. Agora, quando eu tenho uma colisão que não é eficaz, eu não consigo ter a formação do meu complexo ativado, eu não tenho as minhas moléculas de interesse. Isso tudo está acontecendo simultaneamente, tá? Na minha reação ali, na minha solução, eu tenho tanto colisões eficazes quanto colisões não eficazes. E aí, o interesse é que quanto maior a concentração, quanto maior a temperatura, a utilização de catalisador é para facilitar com que aconteçam essas colisões eficazes e que eu tenha o meu produto. Mas não está falando para mim que não vai acontecer as não eficazes. Acontecem também, mas vão acontecer com uma maior quantidade essas eficazes, tá? Próximo aqui. Então, uma colisão favorável, um choque eficaz, é a união entre o átomo e as duas moléculas que eu preciso. Ó, nesse tipo de colisão, considera-se que todos os átomos de uma molécula chocam-se com todos os átomos de outra molécula, tá? Então, eu tenho dois reagentes, essas moléculas elas vão se encontrar facilmente. Assim, há a formação do complexo ativado e, consequentemente, do produto é mais rápida. Então, quando eu tenho a formação do complexo ativado, eu tenho a formação do meu produto.
Então, uma colisão favorável favorece que a reação seja processada com uma velocidade maior. Quando eu tenho uma colisão não favorável, que é um choque não eficaz, nesse tipo de colisão, nem todos os átomos da molécula chocam-se com os átomos de outra molécula. É aquela imagem que eu mostrei para vocês. Podemos afirmar, então, que os átomos encontram-se de forma gradativa, torna a reação lenta. Então, se eu tiver muita colisão não favorável, vai demorar mais para eu ter meu produto. Quando eu tenho favorecimento aí, eu tenho uma colisão favorável, eu tenho a minha reação indo mais rápido, formação do meu produto mais rápido. Então, essa imagem aqui é muito boa, tá? Então, quando eu tenho uma colisão que é eficaz ou favorável, eu tenho aqui o encontro das moléculas que eu preciso, dos átomos das moléculas, e eu tenho a formação do meu produto. Quando eu não tenho um encontro favorável, eu não tenho a formação do meu produto, tá? Então, energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita numa orientação favorável, seja efetiva e resulte numa reação. Então, eu tenho dentro de uma reação a formação de um complexo ativado, tá? Que é uma estrutura intermediária e instável entre os reagentes e os produtos. Então, olhando para a minha reação química, lembra quando a gente estava olhando só valor de energia aqui de reagente e produto? A gente estava calculando o valor do ΔH. Mas vocês lembram que a gente tinha esse perfil? O que é isso? Isso aqui, essa barriga que é formada aqui, é o meu complexo ativado. Então, quando eu tenho do reagente para o produto, eu tenho uma coisa intermediária, que é quando as minhas moléculas dos reagentes estão se encontrando e se rearranjando para formar o meu produto. E essa variação de energia aqui, do estado inicial aqui para isso daqui, a gente chama de energia de ativação. É o tempo em que eu tenho o meu complexo ativado sendo formado. Então, nesse momento, eu tenho a formação do complexo ativado, que é o encontro das duas moléculas de forma favorável e se transformando em produtos. Então, eu tenho um gasto de energia aqui também. Aí, então, saio dos meus reagentes, formação do complexo ativado. Quando eu formei, começam, então, a se formar os meus produtos, tá? Então, eu tenho uma energia e o catalisador, ele age justamente para diminuir essa energia aqui na hora da formação do complexo ativado e fazer com que isso seja mais rápido, tá? Diminuir essa variação, perdão. Então, vamos lá. Aqui, estado original. Eu tenho as moléculas dos meus reagentes, ó. Um reagente, outro reagente. Então, no meu gráfico, tá assim, aí subiu a barriguinha, veio para cá. Então, essa primeira parte aqui. Aí eu tenho aqui no estado intermediário, a gente tem o complexo ativado. Então, essa barriguinha tá aqui, ó. Eu tenho aqui as moléculas estão se quebrando, algumas reações químicas, formando outras ligações químicas, tá? Então, quebro algumas, formam algumas. A gente chama essa parte aqui, onde está todo mundo encontrando e havendo reação, energia, precisando de energia para quebrar, energia para formar, eu tenho aqui, então, o que a gente chama de estado intermediário, que é o nosso complexo ativado. E aí, depois, eu tenho a formação dos meus produtos, tá? Então, quebrou essas, formaram essas, eu tenho meu produto formado. Então, no estado final, nós temos as moléculas dos produtos. Então, aqui, a gente tem lá energia dos meus reagentes. Tenho aqui uma variação, que a gente chama de energia de ativação, que é onde forma o meu complexo ativado. Formou o complexo ativado, quebrou o que tinha que quebrar, formou o que tinha que formar, vem para cá e eu chego então nos meus produtos, tá? Reagente, energia de ativação, que é onde acontece a formação do complexo ativado, produto, tá? Então aqui está desenhado o que a gente estava vendo nesse gráfico, tá? Que eu passei aqui para você.
Então, os catalisadores, eles são substâncias que, quando colocadas no meio reacional, fazem com que a reação forme um novo complexo ativado. Esse novo complexo ativado, intermediário aí reacional, tem uma energia menor de ativação, fazendo com que a reação proceda com uma maior velocidade. Então, aqui eu tenho uma reação com energia de ativação aqui sem o meu catalisador. Então, minha reação 1, ela vem, sobe todo esse tanto aqui, para depois descer. Então, aqui eu tenho a formação do meu complexo ativado. Quando eu coloco um catalisador, eu diminuo essa barriga aqui, ó. Eu saio daqui e venho para cá. Então, eu diminuo bastante a energia de ativação. Eu tenho o meu complexo ativado sendo formado aqui. Então, eu diminuí esse tanto que eu consegui diminuir é em tempo. Eu consigo fazer com que isso aconteça mais rápido, tá? Então, a minha velocidade acaba sendo menor. Então, assim, uma velocidade maior, um tempo gasto menor. Então, na reação 1, sem o catalisador, eu tenho uma maior energia de ativação, uma maior velocidade de reação. Quando eu tenho aqui uma reação 2, com o meu catalisador, eu tenho uma menor energia de ativação e uma menor velocidade de reação, tá? Então, a minha reação inteira, o tempo gasto, vai ser menor do que no primeiro, que eu tenho o meu complexo ativado sendo formado com um tempo maior, tá bom? Então, com o catalisador, eu faço com que esse complexo ativado seja feito mais rápido e a minha energia aconteça, minha velocidade aconteça mais rápido, tá? Minha velocidade não, minha reação aconteça mais rápido. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de exercício. A sabedoria popular indica que para cozinhar batatas é indicado cortá-las em pedaços. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, mas algumas inteiras e outras cortadas, verifica-se que a cortada cozinha em maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade é o quê? Então, quando eu pego duas batatas com a mesma massa, coloco para cozinhar na mesma quantidade de água. Uma eu coloco inteira, a outra eu pico. A que eu piquei vai ser cozida mais rápido do que a outra. Então, o que está favorecendo isso? Pressão, eu estou colocando nas mesmas condições. Não é nesse caso pressão. Temperatura, eu estou colocando as duas panelas na mesma temperatura. Concentração, eu peguei a mesma quantidade de massa ali de batata, então não é concentração. Superfície de contato, não mudei. Quando eu coloco ela inteira, eu tenho uma superfície de contato menor do que quando eu pico ela. Então, eu aumentei a superfície de contato, por isso eu aumentei a velocidade, fiz com que a reação acontecesse mais rápido. E natureza dos reagentes. Natureza não pode ser, porque os dois são batatas. Eu não estou mudando, não estou pondo batata e cenoura, estou pondo batata e batata. Então, nesse caso, foi superfície de contato. Aumentei a superfície de contato, fiz com que a minha reação acontecesse mais rápido. Isso se aplica aí para nossas reações químicas, tá? Se eu tiver um material que está com uma superfície de contato menor do que o outro, se eu aumentar a superfície de contato dela, vai acontecer mais rápido. Um outro exemplo de exercício. O mel contém uma mistura. Vamos lá. Espera aí que eu tô. Isso. O mel contém uma mistura complexa de carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, etc. O teor de carboidrato é de 70% da sua massa, sendo a glicose e a frutose os açúcares em maior proporção. A sua acidez é atribuída à ação da enzima glucose oxidase, que transforma a glicose em ácido glucônico e água oxigenada. Abaixo temos a reação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, que é isso daqui, ó, peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, na qual temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso. Utilizando os dados da tabela fornecido, calcule a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos. Então, ele pegou o subproduto aqui, que é a água oxigenada, e mediu quanto tempo ela se degrada para formar água e O2.
Então, eu tenho aqui que em 0, que foi o momento inicial, eu tinha concentração de H2O2 de 0,8 mol por litro. Passando 10 minutos, eu tenho 0,5. Então, após 10 minutos, eu tive uma diminuição da concentração do meu reagente. Beleza? Agora vamos ver como que a gente resolve isso. Então, para realizar o cálculo da velocidade, é necessário, então, primeiro a gente converter o tempo que está em minuto para segundos. Por quê? Olha aqui, ó, todas as minhas respostas estão dando a minha velocidade em segundo. Eu não tenho concentração por minuto, eu tenho concentração por segundo. Então, eu passo para segundo, tá? Então, 10 minutos vezes 60 segundos vai me dar 600 segundos. Então, 10 minutos tem 600 segundos. Em seguida, basta utilizar a fórmula que relaciona a variação da concentração com a variação do tempo. Então, eu tenho aqui velocidade é igual variação de concentração, isso aqui é um delta, aqui ó, 2 colchetes. Lembra? A gente já chegou a ver isso. Quando mostram 2 colchetes, assim tá falando que é concentração. Então, é a variação de concentração sobre a variação de tempo. Então, qual é a concentração? Concentração final. Lembra que variação, isso é igual física. Final menos inicial. Meu final era 0,5, meu inicial 0,8. E tempo era 600 segundos, 0 segundos. Vou fazer a continha, eu vou encontrar um valor de... Aqui, ó, lembra que aqui vai acabar ficando negativo e eu não posso deixar negativo. Então, eu tenho que pôr entre módulo. Eu vou encontrar um valor de 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Então, a minha letra D. O que eu fiz, então? Só avaliei a tabela, vi qual era o tempo inicial, tempo final, concentração inicial, concentração final. Fiz essa variação, encontrei qual foi a velocidade da reação dentro desses 10 minutos. Tá? Foi de 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Então, a cada segundo, o meu H2O2 diminuía em 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? Agora, lá no Super Professor, eu deixei questões para vocês parecidas com essa. Eu tenho duas em que vocês vão aplicar essa variação de concentração por tempo. E também deixei algumas falando um pouquinho sobre analisar formação de complexo ativado e essas coisas. Então, vamos tentar treinar um pouquinho lá, falando de fatores que alteram a velocidade de uma reação. Então, deem uma olhadinha nos slides, olhem com calma os exercícios para vocês treinarem, para daí a gente ir avançando mais um pouquinho, porque isso aqui é a parte mais básica. Depois disso, a gente vai começar a ver ordem de reação química, muda um pouquinho essa fórmula de velocidade, a gente vai incluir aí uma constante. Então, vamos com calma, tá? Façam isso com cuidado, e aí na próxima aula a gente vai aumentando um pouquinho o nível, tá bom? Então, fiquem bem, até a próxima aula, gente. Vou parar aqui a nossa gravaçãozinha. Até mais.